Existem momentos em que a vida parece desabar sobre nós. O vento sopra forte, as ondas se levantam e o barco da nossa alma balança como se fosse naufragar a qualquer instante. É nesses momentos que muitos se perguntam: onde está Deus? É no meio da dor, do cansaço, da solidão e da incerteza que o inimigo tenta plantar a dúvida, dizendo que o Senhor se esqueceu de você. Mas eu venho te dizer hoje, em nome de Jesus, que Deus nunca abandona aquele que tem suas raízes firmadas nele. A tempestade pode até ser grande, mas ela não é eterna. O vento pode até arrancar folhas, mas não consegue arrancar uma árvore que tem raiz profunda. E se a sua raiz está firmada no Senhor, nada e ninguém vai te derrubar. Pode vir perseguição, pode vir calúnia, pode vir humilhação, pode vir perda, mas aquele que está firmado em Deus permanece de pé, porque a base da sua força não vem do mundo, vem do céu. A Bíblia diz em Jeremias 17, 7 e 8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Perceba, quem está plantado junto às águas não teme o calor. Sabe por quê? Porque mesmo quando o clima muda, a raiz está conectada à fonte. Assim é o justo diante de Deus. Ele pode até chorar, mas não seca. Pode até cair, mas não fica no chão. Pode até se cansar, mas não desiste. A sua força vem de dentro, vem de Deus. Tem gente que olha para você e acha que você aguenta tudo, que você é forte demais, que nada te abala. Mal sabem eles quantas vezes você orou em silêncio, quantas noites ficou sem dormir, quantas lágrimas derramou no travesseiro, e mesmo assim levantou pela manhã e disse: eu vou continuar, porque o Senhor é comigo. E é isso que te faz diferente. Não é a ausência da dor, é a presença de Deus no meio dela. Não é que você não passa por luta, é que Deus te ensina a lutar de joelhos. Quando você entende que cada tempestade é uma oportunidade para conhecer mais de Deus, você para de reclamar e começa a agradecer. Porque até o vento contrário pode ser usado por Deus para te levar mais longe. Deus não te prometeu ausência de luta, mas prometeu presença constante. Ele disse: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Você percebe o que Deus está dizendo? Quando passares. Ele não disse se passares, ele disse quando. Ou seja, é certo que as tempestades virão, mas também é certo que Ele vai estar com você em cada uma delas. Então, pare de pensar que o sofrimento é sinal de abandono. Às vezes é no sofrimento que Deus mais trabalha. É na dor que Ele molda. É na perda que Ele revela quem é de verdade. Tem bênção que só nasce na tempestade. Tem crescimento que só vem quando o vento sopra forte. Tem vitória que só é conquistada depois da prova. E se hoje você está enfrentando dias difíceis, saiba, o que está doendo agora, amanhã vai virar testemunho. O que hoje te faz chorar, amanhã será motivo de louvor. Deus não está te destruindo, está te preparando. A tempestade não veio para te afundar, veio para te fortalecer. Não desanime. Continue firme, mesmo que as pessoas não entendam. Continue crendo, mesmo que tudo pareça contrário. Continue orando, mesmo que o céu pareça de bronze. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele começa te provando, e quando Ele te prova, é para te elevar. O ouro puro só é encontrado depois do fogo, e a fé genuína só é provada na luta. Hoje talvez você esteja em meio à ventania, mas Deus está dizendo: filho, fica firme. Eu ainda estou nesse barco, e se Ele está no barco, pode ter certeza, o barco não afunda. As ondas obedecem à voz do Criador, e no tempo certo, Ele vai se levantar e dizer: acalma-te, e tudo vai se fazer bonança. Enquanto isso, adore. Enquanto isso, confie. Porque cada lágrima que você derrama é vista pelo céu, e cada oração silenciosa que sai da tua alma é um grito, ouvido por Deus, e Ele não vai te deixar sem resposta. Pode ter certeza, a tempestade vai passar, e quando passar,
Você vai olhar para trás e perceber que o que te manteve de pé não foi a tua força, foi a tua fé. E vai entender que as raízes que você criou em Deus foram o motivo de você não ter caído. Porque quem é sustentado pelo Senhor permanece. Quem tem base no céu não cai com o vento da terra. Há uma diferença entre quem vive apenas de aparência espiritual e quem realmente tem raiz em Deus. Porque a aparência até engana, mas a raiz revela quem é de verdade. Tem gente que até parece firme quando o sol está brilhando, quando tudo vai bem, quando os ventos estão calmos. Mas basta a tempestade chegar que desaba. Porque nunca tiveram raiz, só aparência. Jesus falou sobre isso em Mateus 7, 24 e 27. Quando contou a parábola dos dois fundamentos. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o homem insensato construiu sobre a areia, e quando vieram as mesmas tempestades, tudo caiu. Perceba algo importante. As tempestades vieram sobre as duas casas. A diferença não foi a força do vento, nem a quantidade de chuva. A diferença foi o fundamento. Isso significa que na vida, o problema não é o tamanho da luta, é onde você está firmado. Se você estiver firmado na rocha, você até balança, mas não cai. Porque Cristo é a rocha eterna, o alicerce que sustenta o que é verdadeiro. Tem gente que pergunta, por que Deus permite que eu passe por isso? E Deus responde, porque estou firmando tua fé. Toda raiz profunda nasceu de uma terra rasgada. Toda árvore forte foi primeiro pressionada pela tempestade. Você está sendo moldado, provado e preparado, e isso é sinal de que Deus tem um plano grande com a tua vida. Nada que é pequeno passa por tanta prova. O inimigo só se levanta contra quem tem propósito. E se ele tem se levantado tanto contra você, é porque ele já viu o tamanho do que Deus vai fazer através de você. Deus não está te punindo, ele está te posicionando. Ele está dizendo, eu preciso que tu te firmes mais em mim. Muitas vezes, quando a gente tem tudo sob controle, a gente se afasta do altar. Mas quando o chão foge dos pés, é ali que a gente dobra o joelho e volta a orar com verdade. É por isso que algumas tempestades são permitidas. Para nos lembrar que a nossa segurança não está no que temos, mas em quem somos em Deus. E olha que coisa linda, quanto mais fundo a raiz vai, menos o vento consegue arrancar. A árvore que tem raiz superficial cai fácil, mas a que buscou profundidade aguenta o temporal. Assim também é a tua fé. Quando você decide firmar suas raízes na palavra, quando você ora mesmo sem vontade, quando você adora mesmo ferido, quando você serve mesmo cansado, está criando raízes que o inferno não pode arrancar. Satanás até pode balançar as tuas folhas, mas nunca vai tocar na tua raiz, porque tua raiz está escondida em Cristo. Talvez hoje você olhe ao redor e só veja destruição. Talvez tudo o que te cercava desabou, e você ficou em pé sem entender como. Eu te digo, foi Deus. Ele te sustentou quando ninguém mais pôde. Ele te segurou quando você pensou em desistir. E ainda que você não perceba, ele continua sustentando. A tua força não vem de ti, vem do alto. E o Senhor te diz hoje, filho, eu te escolhi para permanecer. Pode vir vento, pode vir acusação, pode vir perda, mas a promessa é que quem está em Cristo não será abalado. Salmo 125:1 diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha o que o salmista declara, permanece para sempre. Isso quer dizer que as tempestades vêm e vão, as pessoas entram e saem, mas quem confia no Senhor permanece. Você não vai cair. Mesmo que a tua voz embargue, mesmo que a tua fé vacile por um instante, Deus vai te colocar de pé de novo, porque Ele é o Deus que restaura o quebrado, que levanta o caído, que fortalece o cansado. Isaías 40, 29 e 31 diz, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Você entende o poder dessa promessa? Esperar em Deus é o segredo. Enquanto o mundo corre desesperado, o servo de Deus aprende a esperar. E esperar não é estar parado, é estar confiante. É saber que mesmo quando o céu está nublado, o sol ainda está lá, só está escondido por um tempo. Assim é a fé. Você não vê, mas sabe que ele está agindo. Hoje, Deus te convida a permanecer firme, mesmo quando tudo balança. Ele te chama para continuar crendo, mesmo quando não entende. Ele quer que você aprenda a descansar no meio da tempestade, porque o controle está nas mãos dele. A tempestade pode rugir, o mar pode agitar, o vento pode soprar forte, mas o teu Deus continua no trono. E se ele está no trono, nada foge do controle. Talvez o inimigo esteja dizendo que acabou, mas Deus está dizendo: ainda nem comecei a fazer o que eu prometi. Você vai sair dessa luta mais forte do que entrou. Vai sair com fé mais profunda, com alma mais firme e com um testemunho que vai edificar outros. Deus está te ensinando a ser inabalável. Está te transformando em alguém que não vive de emoção, mas de convicção. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e perceber que a tempestade não destruiu você. Ela te enraizou mais em Deus. Jó é um exemplo vivo disso. Ele perdeu tudo, família, bens, saúde e amigos, mas permaneceu fiel. No meio da sua dor ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E sabe o que aconteceu? O Senhor restaurou Jó em dobro. Tudo o que o inimigo tentou destruir, Deus reconstruiu de maneira grandiosa. A Bíblia diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10. Essa é a promessa para você também. O Senhor vai virar teu cativeiro, vai virar tua dor em testemunho, vai transformar as lágrimas que você chorou em motivo de louvor. Aquele que hoje te vê prostrado, amanhã vai te ver exaltado. Porque o mesmo Deus que permite o vale é o Deus que conduz a montanha. Você pode até ter sido ferido, humilhado, rejeitado, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho planos com a tua vida. E quando Deus tem planos, ninguém pode impedir. O tempo da dor não é perda, é preparo. Enquanto você chorava, Deus estava te ensinando a depender dele. Enquanto você esperava, ele estava te moldando para suportar o peso da promessa. Porque há vitórias que só podem ser entregues a quem foi provado e permaneceu fiel. É por isso que não adianta querer fugir do processo. Toda raiz precisa de pressão para crescer. Toda fé precisa de tempo para amadurecer. A tempestade não veio para te quebrar, veio para te fortalecer. Deus quer fazer de você um testemunho vivo do poder dele. Você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima teve propósito. Cada perda teve sentido. Cada espera teve direção. O inimigo tentou fazer você acreditar que tudo estava acabado. Mas o que ele não sabe é que o teu Deus é especialista em recomeços. Ele não repara apenas o que foi destruído. Ele faz novo. A Bíblia diz em Apocalipse 21:5, eis que faço novas todas as coisas. Esse é o Deus que te chama hoje para levantar a cabeça e seguir em frente. Não olhe mais para o que passou, olhe para o que vem. Não se prenda a ontem, porque Deus tem algo novo preparado para amanhã. A força que você tanto pede não virá da ausência de problemas, mas da presença de Deus em cada detalhe. É Ele quem renova teu ânimo, quem te dá coragem para recomeçar, quem te faz sorrir, mesmo quando o coração ainda está em reconstrução. Hoje, o Senhor está dizendo: filho, tu não és o que te aconteceu. Tu és o que eu digo que és. E o que Deus diz é que você é mais que vencedor. É escolhido, é sustentado pela graça, é guardado pelas suas mãos. Então, se o vento soprou forte demais, se o chão balançou e você quase caiu, saiba, era para você aprender que Deus é o teu alicerce, e quem tem o Senhor como base não cai, amadurece. A tempestade te mudou sim, mas mudou para melhor. Te tornou mais sábio, mais dependente, mais forte. E o que vem agora é tempo de colheita, tempo de paz, tempo de vitória. E agora, depois de tudo o que você passou, chegou o tempo de se levantar e agradecer. Sim, agradecer. Não porque foi fácil, mas porque foi Deus quem te sustentou até aqui. Cada lágrima derramada foi vista pelo céu.
Cada oração sussurrada na madrugada chegou diante do trono. E o Senhor te diz neste momento: eu estava contigo o tempo todo. Quando você pensava que estava sozinho, era eu quem te carregava nos braços. Há uma unção especial sobre aqueles que não desistem. Há um poder sobrenatural sobre os que decidem permanecer firmes, mesmo quando o mundo inteiro parece desabar. O segredo da vitória não está em escapar das tempestades, mas em atravessá-las com fé. E você atravessou. Talvez ferido, talvez cansado, mas chegou. E chegar, depois de tudo, já é um milagre. O apóstolo Paulo disse em Coríntios 4, 8, 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a marca do Filho de Deus. Ele pode até ser abatido, mas não é destruído. Pode até chorar, mas não perde a esperança. Porque dentro dele há algo que o mundo não pode tocar, o Espírito Santo. Deus manda te dizer: eu te permiti sentir o vento, mas também te fiz forte para enfrentá-lo. Permiti o deserto, mas providenciei o maná. Permiti a guerra, mas te dei a vitória. Nada foi em vão. Cada dor te amadureceu, cada perda te purificou, cada luta te aproximou mais do Senhor. Agora você não é mais o mesmo. Aquele que entrou na tempestade cheio de medo, agora sai dela cheio de fé. O que antes duvidava, agora confia. O que antes se calava, agora adora. O tempo da tua vergonha está terminando. O tempo da tua restauração está começando. Deus vai colocar honra onde houve humilhação, vai colocar testemunho onde houve dor. A tua história não vai terminar na derrota. Ela vai terminar no altar, glorificando aquele que nunca te deixou. Lembra quando parecia que não tinha mais saída? Pois é, era só o começo do agir de Deus. Ele estava te ensinando a olhar para cima, porque enquanto você olhava para os lados, via medo, mas quando olhou para o alto, encontrou socorro. A Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1, 2. O teu socorro não vem do governo, nem das pessoas, nem da força do teu braço. Vem de Deus. É por isso que você ainda está de pé. Se dependesse da força humana, você teria caído há muito tempo. Mas a mão de Deus te sustentou, te ergueu e te guardou. Ele foi teu abrigo no dia mau, tua rocha no vendaval, tua fortaleza quando o mundo virou as costas. E agora, Ele vai te colocar em lugares altos. Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Vai colocar paz onde antes havia confusão. Vai restaurar o que o inimigo destruiu. Vai curar o que doía. Vai multiplicar o que parecia perdido. Porque é assim que Ele faz. Transforma dor em poder, lágrima em semente e semente em colheita abundante. Deus está dizendo: eu não esqueci do que te prometi. A promessa ainda está de pé. Você pode ter perdido tempo, recursos, pessoas, mas não perdeu o que é mais importante, a presença dele. E é essa presença que vai te conduzir até a vitória. Lembra quando Jesus acalmou o mar? Os discípulos estavam apavorados, achando que iam morrer. O barco balançava, as ondas invadiam, o vento rugia e Jesus dormia. Mas quando eles clamaram: Senhor, salva-nos! E ele se levantou e disse: por que sois tímidos, homens de pouca fé? E com uma palavra, o vento cessou e o mar se acalmou. Mateus 8, 23, 27. Assim é com você. Deus está prestes a se levantar na tua história e ordenar: acalma-te. E tudo que estava fora de controle vai se colocar no devido lugar. Chegou o tempo da bonança, tempo de respirar aliviado, de ver a promessa se cumprindo, de sentir a paz que excede todo o entendimento. Mas antes da vitória, Deus precisava te ensinar a confiar. Ele te levou ao limite, não para te destruir, mas para te mostrar que, quando você chega no seu fim, começa o agir dele. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Hoje o Senhor te chama para se colocar de pé novamente. Erga a cabeça, enxugue as lágrimas e declare: eu sou forte, porque o Senhor é minha força. Declare com fé: nada vai me derrubar, porque minha raiz está firmada em Deus. Você não está de pé por acaso. Está de pé porque foi escolhido para permanecer.
O inferno tentou, o mundo te feriu, mas Deus te sustentou. E agora Ele vai te usar para consolar outros que estão passando pelo que você passou. O teu testemunho vai curar vidas, a tua história vai inspirar corações. E o teu nome vai glorificar o nome do Senhor. Deus manda te dizer: eu te vi no meio da tempestade e te escolhi no meio dela. Agora é tempo de colher o que você semeou em lágrimas. É tempo de viver o que eu te prometi. Acalma teu coração. A tempestade passou. E no lugar da dor, nascerá um novo cântico. No lugar da vergonha, haverá dupla honra. No lugar da fraqueza, força. E no lugar do choro, alegria. Levante as mãos e agradeça. A vitória já é tua. Porque quem está firmado no Senhor pode até balançar, mas não cai. Pode até se cansar, mas não desiste. Pode até chorar, mas nunca perde a esperança. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então continue firme. A tua raiz está plantada junto ao rio da vida. E nada, nem o vento, nem a dor, nem a perda, pode arrancar quem foi firmado por Deus. Você venceu. E tudo o que vier contra você vai encontrar alguém de pé, mais forte, mais maduro, mais cheio da presença do Senhor. Porque o Deus que te sustentou na tempestade é o mesmo que vai te exaltar na vitória. Creia, adore e permaneça. A tua história é prova viva de que quem tem a raiz no Senhor jamais será derrubado.